Nós temos um STF praticamente legislando hoje no Brasil. Ele definiu que o regime obrigatório, o STF, de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis, envolvendo pessoas com mais de 70 anos, pode ser alterado pela vontade das partes. Isso aqui é uma coisa super recente. Ou seja, por unanimidade, o tribunal entendeu que manter a obrigatoriedade da separação de bens prevista desrespeita o direito da autodeterminação da pessoa idosa. Então, assim, uma pessoa idosa com mais de 70 agora pode, em outras palavras, definir o regime que ele pretende nessa união ou nesse casamento. Essa é a pergunta para você. Qual é o impacto disso na nossa sociedade atualmente? Mais uma vez, né, o nosso STF legislando, ficou até uma coisa engraçada, virou uma separação obrigatória facultativa, né, porque a pessoa ela pode escolher se a separação obrigatória vai se aplicar no caso dela ou não, por meio de escritura pública, enfim, com toda a formalidade necessária, mas existe uma opção aí. A separação obrigatória, ela era a única, porque agora, né, mudou, a única forma de separação dos patrimônios, que o cônjuge não seria herdeiro, né? Diferente da separação convencional, que hoje o cônjuge é herdeiro, a separação obrigatória, ela afastava isso, né? Tem algumas discussões de esforço comum, mas não vou entrar aqui para não virar, né, a pizza depois. Mas o que acontece é que hoje tem essa opção, e eu acho que o grande impacto disso vai ser mais discussão, né, sobre esse tema, porque, inclusive, é possível a mudança quando a pessoa já está casada. Então, você pode entrar com a ação para fazer a mudança do regime. Eu entendo que não existe mais a separação obrigatória da forma como está hoje, né? Mudou completamente sem lei, né? Uma decisão judicial que mexeu bastante com esse instituto. Realmente nessa linha. O que é curioso dessa decisão do Supremo é isso. É um obrigatório facultativo, né? Acho que a próxima vez que alguém for multado porque não usou cinto de segurança, você fala, bom, mas o STJ fala, você é obrigado, mas se quiser não usa, né? Se não quiser usar. Essa que é a ideia. Não tem sentido essa decisão no aspecto assim de contexto no sistema jurídico. Deveria mudar? Acho que sim. Eu sempre fui favorável a permitir que a pessoa, por livre manifestação de vontade, contratasse um regime diferente. Eu acho que uma pessoa, 70 anos, no caso, agora 70, antes era 60, no início, com 70 anos, fala, a lei vem e protege, ou seja, fala, o regime é de separação. Mas, se quiserem, pode optar por outro regime. Esse eu acho que seria um modelo mesmo ideal, se previsto em lei. O Supremo decidiu isso numa decisão que é bem questionável. Eu já vi muito o contrário, pessoas que casaram pelo regime de separação obrigatória, firmarem um pacto antinupcial para confirmar um regime de separação, um regime de separação total. Por quê? Porque tem diferença entre regime pactuado de separação e regime legal de separação. É uma diferença muito técnica que não dá para a gente falar aqui, mas tem diferença. Então eu já vi muita gente, já fiz, pessoas que falam, eu quero além do regime de separação obrigatória, eu quero um regime de separação completa, total, afastando súmula, afastando tudo. Não vi ainda em outro sentido, pessoas com mais de 70 anos fazer o inverso. O importante é isso, agora, por essa decisão do Supremo, isso vai ser permitido. E, no final, em uma das redações que foi para a reforma do Código, vamos tirar de vez essa limitação, né? Vamos tirar a limitação de casamento. Tinha uma proposta de aumentar para 80 anos, não é? Aumentar para 80 anos o casamento pelo regime de separação total, obrigatória de bens. Não sei quantas pessoas com mais de 80 anos casam, né? Deviam fazer uma pesquisa antes, mas casam. Mas imagina acima de 80 e se preocupar com 80 anos, essa que é uma das propostas. Mas prevaleceu tirar toda a previsão. Eu acho também que o Supremo, bom, ele não pode legislar, a legislação é clara, que a partir dos 70 anos o regime é o da separação obrigatória de bens, ou seja, como a Carolina falou, não tem herança, aquele que casou pela separação obrigatória não tem direito à herança, mas tem direito à comunicação de bens, porque tem uma súmula também,
lá do STF, dizendo que o que foi havido na constância daquela união pós 70 anos pode se comunicar se o esforço comum for demonstrado. Esforço comum é uma coisa muito genérica e isso pode dar confusão. A gente deve, até quando casa com separação obrigatória, se permanecer essa obrigação, afastar essa súmula também, para que então não tenha nenhuma comunicação dos bens. Também acredito na autonomia da vontade, porque eu acho que 70 anos hoje, não é porque eu estou chegando lá, mas não acho tão idoso assim. A turma de 70 não se sente com 70. Então, de fato, 70 o camarada é jovem, a mulher é jovem, é um casal jovem. O que eu tenho visto, e essas decisões, elas impactam muito nessa mudança da sociedade. O que eu vejo até nesse anteprojeto, né, vamos chamá-lo ainda de anteprojeto, é a tal da mudança do nome. Eu vou pedir para você comentar, mas as coisas mudam de nome, né? Então, companheiro vira convivente, dono de cachorro vira tutor. A gente vai mudando o nome. Mudou, é verdade. Eu tenho que falar que é um fato. Não é mais dono, é tutor. Não tem mais dono do cachorro, não pode chamar de dono do cachorro, né? O que vale agora pelo STF também é uma tendência da nossa sociedade que seja sempre preservada e respeitada a autonomia da vontade. Mas isso pode ficar muito amplo. Então, o que é bom fazer no caso de um senhor de 80 querer casar com uma senhora de 30? Isso acontece bastante, né? O amor é lindo, mas existem outras questões. E tem filhos desse casamento, pode ter filho de mais de um casamento. A senhora de 30 pode ainda querer gerar uma criança, o que é muito vantajoso para essa senhora de 30 gerar uma criança. Então, fica a autonomia da vontade. Muitas vezes, as confusões e as discussões e os conflitos aparecem nessa hora, porque os filhos vão chegar. Como assim? O meu pai, a minha mãe estava lá com o meu pai, ou minha mãe faleceu, ou não está mais com o meu pai, e ela batalhou a vida inteira, agora o meu pai amealhou um patrimônio muito grande, a minha mãe tem lá aquela pensão que ela não está lá muito feliz, e o meu pai está aí lindo e garboso, fazendo todas as plásticas. Começa um conflito imenso entre os filhos e o pai. E como vai conseguir gerir, como é que pode ser administrado esse conflito? Eu aqui puxo para o meu lado, sempre os advogados presentes, mas aí a gente pode trazer também para as ADRs, né? Para as soluções alternativas de disputa, né? Senta para conversar, vai conversando com os advogados, com as partes, com os filhos, porque nessas horas que um senhor de 80 anos vai casar com uma moça de 30, apaixonadíssimo, ela vai falar, como eu já vi em um caso, ele é o grande amor da minha vida. Isso é lindo, é maravilhoso, sim, ela tem toda a chance de ser, toda a oportunidade também, e todo o direito de ser feliz. Mas os filhos ficam possessos, e aí pode criar uma ruptura no vínculo parental, filial, o que é uma coisa muito triste, né? Porque o que nós temos, o que é a base da sociedade, é a família. Então, o que acontece? Muitas vezes essa base acaba sendo destruída. Então, aqui o que eu proponho, os advogados têm que estar muito presentes, mas muitas vezes os advogados falando, explicando, as partes não querem ouvir. Aí que eu entro como mediadora, a Câmara também promove esse serviço aqui. Eu proponho, o Francisco também faz isso, na arbitragem, na mediação, ele faz muito isso, essa conversa, promover acordos, que podem ser acordos extrajudiciais, porque eles têm que ser cumpridos, porque eles também são cravados com cláusulas penais. E isso é uma preservação dos laços familiares.